Existem jogadores que são draftados e a gente já tem quase certeza que serão o futuro de uma franquia. Já outros demoram um pouco mais para engatar e que geralmente são surpresas quando se tornam a esperança para outra franquia nos próximos anos. Um ótimo exemplo disso é o Jalen Brunson do New York Knicks. Então hoje eu vou explicar para vocês porque eu acho que o Jalen Brunson vai ser o rosto do New York Knicks para os próximos anos. Jalen Brunson, uma das estrelas em ascensão na NBA, começou sua jornada na liga no ano 2018, quando foi selecionado no draft como a 33ª escolha geral pelo Dallas Mavericks. Aquele draft do ano 2018 sem dúvida era um dos mais ricos em talentos dos últimos anos, tendo jogadores como Luka Doncic, Trae Young, Jaren Jackson Jr. e Mikal Bridges. Só que ficaram desconhecidos outros jogadores como Jalen Brunson, que aos poucos foram mostrando seu talento na liga. Como 33ª escolha do draft daquele ano, Jalen Brunson não foi tão mal, com suas médias de 9.3 pontos, 2.3 assistências e 2.3 rebotes, com 18 minutos por jogo, já que ele não era titular no time do Dallas Mavericks e tinha um papel mais de reserva, pois o titular era Luka Doncic. Já na sua segunda temporada, na temporada 19-20, Jalen Brunson baixou um pouco suas médias, tendo 8.7 pontos, 3.3 assistências e 2.4 rebotes. Em apenas 18 minutos de jogo, sua confiança começava a crescer e ajudava em momentos importantes, embora tenha diminuído levemente suas médias. A temporada 2021 foi bastante especial para Jalen Brunson, pois ele pôde jogar seu primeiro playoff na carreira e já era claro que ele melhorava e também o time do Dallas Mavericks. Brunson explodiu na sua terceira temporada de NBA, consolidando-se como um dos melhores reservas na NBA, com suas médias de 12 pontos, 3 assistências e 4 rebotes em 25 minutos de quadra. Era claro que ele havia melhorado junto com esse time do Dallas Mavericks, que foi para seu primeiro playoff na carreira. Em sua primeira vez em uma série de playoffs, Jalen Brunson não foi tão mal, tendo uma média de 8 pontos, 2 rebotes e 1 assistência por jogo na série contra os Los Angeles Clippers, onde Dallas Mavericks perdeu por 4-3 em uma série de 7 jogos. As temporadas anteriores, que já tinham sido de evoluções para Jalen Brunson, melhoraram ainda mais, onde ele teve 26 minutos de média por jogo, tendo 16 pontos, 4 assistências e 3 rebotes de média. Em sua quarta temporada, Jalen Brunson se destacou ainda mais, mostrando suas habilidades como criador de jogadas, e sua presença em quadra foi fundamental na corrida dos Mavericks nos playoffs. Jalen Brunson, que havia ajudado o time do Dallas Mavericks a se classificar em quarto lugar para os playoffs, ajudou o time ainda mais, tendo uma média de 21 pontos superior aos de 16 que ele teve na temporada regular, ajudando o Dallas Mavericks a passar pelo Utah Jazz e pelo Phoenix Suns, chegando às finais de conferência pela primeira vez em sua carreira contra o Golden State Warriors. As finais de NBA para o Dallas Mavericks e para Jalen Brunson não foram tão felizes, onde eles chamaram 3-0 para o Golden State, venceram uma partida e perderam por 4-1 nessa série. Mas só essas apresentações de Jalen Brunson já bastaram para todo mundo ver como ele era um ótimo jogador e que ele poderia sim ser o protagonista de até uma franquia para deixar de ser a sombra de Luka Doncic no Dallas Mavericks. Chegando ao New York Knicks, que havia ficado em 11º colocado na conferência da temporada passada, o armador já foi protagonista da equipe com médias de 24 pontos, 3 rebotes e 6 assistências por jogo, tendo jogado 68 partidas e tendo 35 minutos por jogo. Só aí a gente já via que ele poderia mandar nessa franquia do New York Knicks. Na temporada 22-23, Jalen Brunson ajudaria a equipe do New York Knicks a ficar em quinto lugar e se classificar para os playoffs, onde eles ganhariam respectivamente do Cleveland Cavaliers na primeira rodada e nas semifinais de conferência perderiam por 4-2 pelo Miami Heat. Em seu primeiro jogo de playoffs com o New York Knicks, Jalen Brunson marcou 27 pontos, deu 2 rebotes e 2 assistências, ajudando a equipe do New York Knicks a vencer por 101-97 o time do Cleveland Cavaliers, marcando nas próximas 3 partidas 21, 29 e 23 pontos, ajudou a equipe do New York Knicks a se classificar para a próxima fase para as semifinais dos playoffs. Fazendo pelo menos 20 pontos em todas as partidas contra o Miami Heat, não foi suficiente para conseguir levar a vitória para o New York Knicks e eles foram eliminados por 4-2 na série nas semifinais de conferência. Era nítido que Jalen Brunson conseguiria carregar essa equipe nas costas e já estaria se tornando o rosto dessa equipe, pois Jalen Brunson na sua última partida de semifinais de NBA marcou 41 pontos contra o Miami Heat e ele estava jogando demais, estava simplesmente quase entre aspas imparável, pena que a equipe do Miami Heat tinha uma ótima defesa e conseguiu marcar bem ele, já que ele era o único cara all-star nessa equipe. E isso porque nós estamos falando de um cara com apenas 2 anos em uma franquia.
aquele seria o primeiro ano dele na franquia do New York Knicks e ele já foi tão bem assim. Na temporada 23-24, Jalen Brunson fez 28 pontos de média, melhorando ainda mais suas médias, 3 rebotes e 6 assistências, jogando 77 jogos e 35 minutos por jogo. Jalen Brunson nos playoffs conseguiu melhorar ainda mais suas médias, tendo 32 pontos de média, 3 rebotes, 7,5 assistências em 39 minutos por jogo. Ainda mais que a equipe do New York Knicks precisava bastante dele, pois ele era um ótimo jogador dessa equipe e o melhor jogador dessa equipe. Na primeira rodada do playoffs, o New York Knicks iria enfrentar um ótimo time do Philadelphia 76ers com o Joel Embiid em forma. Já vou logo adiantando que essa série foi 4-2 para o New York Knicks, mas o surpreendente não é isso. O surpreendente é que em 6 jogos o Jalen Brunson conseguiu fazer, não sequencial, mas ele fez 39 pontos, 47 pontos, 40 pontos e 41 pontos. Cara, esse playoff dele até agora já estava com uma média muito alta de pontos. Ele era claramente e era disparadamente o melhor jogador dos playoffs até agora, até esse ponto, até essa primeira rodada. Ele destruiu o Philadelphia 76ers e Joel Embiid chegou a um jogo de fazer 11 rebotes e 50 pontos, cara. Ele conseguiu vencer nessas circunstâncias aí. E assim ele avançava com o time do New York Knicks para a semifinal de conferência com essas atuações absurdas dele. Já mostrava o ótimo potencial dele, o que ele pode ser para essa franquia do New York Knicks. E eu vou falar para vocês da próxima fase dos playoffs, que é ele contra o Indiana Pacers, né, rapaziada? Aqui começam as finais de conferências aqui, tá? Do Jalen Brunson. Ele começa contra o Indiana Pacers fazendo 43 pontos e traz a vitória para o New York Knicks. No segundo jogo ele faz 29, o New York Knicks abre 2-0 na série. Aí ele dá uma baixada mais de pontos, 26 pontos, o time perde 2-1 na série. Ele baixa mais ainda, ele tem um mau desempenho com 18 pontos, o time perde de novo. Fica 2-2 na série. Aqui claramente a gente percebe que quando ele piora, o time todo piora, porque o time gira em torno dele, ele é o franchise player dessa equipe. Aí quando ele dá outra melhorada, volta ao normal entre aspas, né? Faz 44 pontos, o time ganha de novo, 3-2. Aí ele volta para os 31 pontos, o time perde para o Indiana Pacers 3-3. Quando a gente vai para o jogo decisivo, ele não vou dizer que ele decepcionou, porque só ele já tinha feito muito por essa equipe. Ele fez 17 pontos e o Indiana Pacers conseguiu a vitória, um 4-3 aí, depois de estar perdendo por um 2-0, né? Mas vejam aí, rapaziada, tira as conclusões de vocês. Só por isso a gente já vê que claramente ele é um ótimo jogador, cara. Ele é o cara dessa equipe. Ele teve jogos de 44 pontos, 43 pontos, 41 pontos, 40 pontos, 47 pontos e 39 pontos nos playoffs contra equipes que não são fáceis de jogar. São equipes que têm ótimas defesas, que é o Indiana Pacers e principalmente o Philadelphia 76ers com o Joel Embiid, quando ele estava em boa forma, né, rapaziada? A gente tem que ver que ele conseguia fazer coisas absurdas por esse time do New York Knicks, que antes dele chegar era 11º colocado na conferência, e ele conseguiu na última temporada colocar em segundo colocado, cara. Agora eu vou encerrar um pouco mais da, da análise de pontos, análise de jogo em geral, e eu vou dar aqui a minha opinião, porque eu acho que ele é o não, pra mim ele já é a cara dessa equipe do New York Knicks, cara, porque eu não vejo mais essa equipe do New York Knicks sem ele. E é que nem o Guibeira tava falando, que ele vai ser o primeiro time que ele vai conseguir ver do New York Knicks, um time forte realmente. E ele disse, cara, que se o Jalen Brunson ficar lá por 10 anos, ficar lá por mais anos aí, e trouxer pelo menos mais finais de conferência, mais finais de NBA, e trouxer até o título, cara, ele vai se tornar é inevitável que ele talvez se torne o maior da história do New York Knicks, cara. Porque o que esse cara joga é um absurdo, pô. Ele não é um jogador alto, de grande estatura. Ele só é um jogador muito bom em quase todos os aspectos de quadra. Ele vem brigando para MVP essa temporada. Eu acredito que ele vem muito forte para MVP essa temporada. E nas minhas previsões eu botei New York Knicks para ser finalista ali, para incomodar os times, tá? Muito por conta do Jalen Brunson, porque eles trocaram aí, fizeram uma troca que eu achei uma das piores trocas que eu já vi. Quem saiu ganhando bastante foi o time do Minnesota Timberwolves, porque recebeu o Julius Randle, que eles tentaram ser antes de lembrança chegar, tentaram fazer o Julius Randle de franchise player, só que não funciona, cara. E eles ainda, beleza, se eles tivessem, se a equipe do New York Knicks tivesse mandado o Donte DiVincenzo
pelo Towns, que eu acho que não aconteceria, mas se tivesse mandado Julius Randle pelo Towns, beleza, mas ainda mandou o DiVincenzo, que era um ótimo sexto homem, que vai ser talvez o sexto homem para essa equipe do Timberwolves, que foi um ótimo jogador na temporada passada, que vinha bastante do banco de reservas, vinha para 3, e ainda mandou uma primeira escolha de draft, que aí até aí a gente pode até relevar, porque não é uma classe de draft tão boa, mas mesmo assim, cara, eu achei que foi uma troca que pode ter atrapalhado um pouco das minhas previsões aí pro New York Knicks, mas não vai atrapalhar tanto de lembrança, que é o foco, né, dessa equipe, que recebeu o Karl Anthony Towns, que pode ser um jogador que vai ajudar ele bastante nessa equipe, cara, e pra mim, na minha humilde opinião, ele vem brigando muito forte pelo MVP, cara. Ele, vai ser o Shea, vai ser o Tatum, vai ser o Luka Doncic, cara. Vão brigar, até o Anthony também nessa briga, mas eu acho que o Jalen Brunson é muito forte nessa briga. Na minha opinião, tá, rapaziada? O Jalen Brunson, ele é um dos melhores jogadores que a gente tem na liga hoje em dia. Ele tá no top 10, sem dúvidas. Porque ele é um ótimo criador de jogadas, um ótimo finalizador. Ele é um jogador que... ele é porque a equipe do New York Knicks também não exige tanto isso dele. Mas se ele se doasse um pouquinho mais na defesa, cara, ele ficaria um jogador completo. E o céu seria o limite para o Jalen Brunson, cara. E é isso, rapaziada. Isso é um pouco da minha opinião aí. Trouxe um pouco de dados também para vocês não ficarem só com minha opinião. E é isso que eu acho do Jalen Brunson. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí, compartilha para um amigo que gosta de NBA. E tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.